A graça e a paz, amados, estamos de volta aqui, mais uma quarta-feira, com o nosso podcast Missão 12. E o assunto de hoje é muito interessante. Vamos falar hoje sobre o mundo espiritual. Estou recebendo aqui hoje uma pessoa que é íntima do mundo espiritual, foi meu colega de seminário, frequentou outras religiões, hoje é um homem de Deus e tem muito a nos contar. Fique ligado aí que o assunto é muito interessante. E o convidado de hoje aqui é meu irmão, meu parceiro de seminário, parceiro de evangelismos e missões no interior da Bahia, no sertão, presbítero Fábio Machado. Fala um pouquinho aí, se apresenta aí, fale de onde você é, de que igreja. Paz do Senhor, povo de Deus, uma boa noite para todos. Prazer estar aqui em poder rever o pastor Alex, Amém, irmão. amigo da obra de Cristo. Eu sou Amém. ali da cidade de Amélia Rodrigues, do interior de São Bento do Inhatá. Estou ali na vice-suplência da congregação do Itapicuru, da Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Epifânio. E estou aqui hoje para colaborar com esse trabalho maravilhoso, com cada um de vocês, para o bom andamento da obra de Deus. Amém. É uma honra te receber aqui, um amigo particular, um homem de Deus. Conheço as obras, já fizemos muitas obras juntos. E tivemos muitos bate-papos interessantes, intrigantes na época de seminário, né, Fábio? A gente conversava muito sobre o mundo espiritual. Você que conheceu uma outra religião, uma outra realidade espiritual, né, Fábio? Fazia coisas que deixavam a gente, não só eu, né, os alunos e os professores, Verdade, né, verdade, verdade. intrigados, né. E vamos falar um pouco mais desse mundo espiritual, Fábio. Como é que você começou, antes de conhecer a Deus e a igreja, né, a essa religião que você serviu tantos anos, como é que foi o seu encontro com essa religião? A minha família, ela vem dessas religiões, aonde desde a minha bisavó, a minha mãe, a minha avó, todos vieram desse meio. E foi passando de geração para geração, até que chegou em mim. Desde a minha infância que eu já sonhava com espírito, onde eles já queriam passagem no meu corpo. Já queria passagem, já se apresentava em sonho. E, como eu não conhecia o evangelho, eu cedi para esses espíritos entrar na minha vida. E desde os 14 anos que eu iniciei, e de lá para cá eu vim dando o lugar mesmo onde eu frequentava, na religião que eu frequentava, e cheguei a me tornar um pai pequeno, como se diz, a religião. E de lá para cá muitas experiências. Tem pessoas que vêm anular o mundo espiritual, mas o mundo espiritual, tanto no evangelho, tanto em outras religiões, existe. Então, Fábio, como eu disse, a gente conversou, né, mas eu creio que você tem muito mais a nos apresentar. Então a coisa é séria mesmo, né, irmão? Esse mundo é real mesmo, né? Demais, Essa demais. luta entre o bem e o mal, de espíritos, de não entendo muito bem, né, Fábio, mas a coisa é séria, né, cara. Então você ficou muitos anos ali, deve ter presenciado muitas coisas, né, sobrenaturais, né, Muito, Fábio. Tu muito, pode me muito. falar um pouquinho sobre isso? Fala para o povo, é real mesmo? O diabo existe, irmão? A pergunta é essa. Existe, existe sim, É existe sim, real. existe sim. Espíritos É, malignos é. são reais. São sim, são sim. É mesmo? Me fala um pouco disso, Fábio, alguma experiência, me conta as suas primeiras experiências com esses espíritos, com essas entidades, né, que se chama, né. Me conta um pouquinho sobre isso, irmão. Então, a minha primeira manifestação foi com 14 anos, onde estava rolando o culto dessa religião e eu fui convidado. Aí, a partir do momento que eu fui convidado, chegou o momento que tem que saudar aquela entidade, e quando eu fui saudar, que a entidade me abraçou e se incorporado em alguém, eu fiquei com o corpo todo tremendo. É mesmo. Foi. E a partir desse momento, algo me tomou. Algo me tomou dos pés da cabeça até a planta, até a minha cabeça, e eu já não sei mais o que fazia. Foi dominado ali pela To entidade. Totalmente, totalmente. O que fez, o que aconteceu, eu não sei. E aquelas possessões ali, essas entidades, diz que a entidade baixa na pessoa, né, eu não entendo muito, se eu estiver errado você me corrige.
Aquilo ali é real mesmo, Fábio? Com A certeza. pessoa demonstra alguma força, alguma coisa que demonstra que ela ali realmente ela tá possuída por uma entidade mais forte, que não é uma coisa só humana, uma emoção dela, uma representação, teatro? Não, tem muitas pessoas que usam até mesmo de todas as religiões para Aham. fazer um teatro. É uma demonstração falsa de poder, É, né? força de poder, mas, quando aquela entidade quando incorporava em mim mesmo, eu não tinha domínio sobre o que eu estava fazendo ou falando. Tipo que dava um branco na sua mente, onde você saía do seu corpo, daquele espírito, entrar. E dali para aquele momento, você já não mais se dominava. E tu não lembrava mais o que acontecia naquele período ali. Não, 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 não. O comando ali era dele ou Você dela quando se manifestasse. você fora de si. Fora de si, como se eu estivesse dormindo e aquela entidade, se apossasse de toda a minha consciência, de todo o meu saber. Isso acontece com todo mundo ali, Fábio? Ou há um processo, há um processo que você atravessa, né, que você enfrenta ou se prepara para receber essas entidades, cara? Não, não, não. Tipo, há um ditado que quem é, já nasce. Entendi. Quem é, já nasce. Até então a gente já nascemos pecadores, né? Verdade. Já uma Nós. passagem aberta Verdade. para que o adversário ele É, venha e verdade. adentre. Livre daquelas pessoas que nascem em um berço cristão. O inimigo não vai ter essa vazão toda para entrar, ao menos que ela dê. Mas outras pessoas que já vêm dessas religiões não precisa de nenhum preparamento, porque ele já tem um caminho. Tá aberto O ali, caminho né? já está aberto pelo manifestar, como eu mesmo. Desde a infância que eu já sonhava. Foi só fazer a idade aonde aquele espírito veio e me possuiu. Entendi. Eu creio, Fábio, que quando você está ali naquela religião, há muitos nomes de entidades, não precisa citar, né? São nomes que nós não encontramos na Bíblia, né? São entidades ou deuses que eles Correto. falam que nós não encontramos na Bíblia, mas eu creio, à luz da Bíblia e da palavra de Deus, que ali são demônios disfarçados, né? Para enganar o mundo ali como entidades poderosas que vêm para ajudar, para fazer o bem. Eu creio que ali são demônios, são castas de demônios, não são, cara? Rapaz, como a Bíblia diz que o inimigo ele se transfigura, Isso. é, e em todo momento, o que ele vem fazer no mundo é enganar o povo, enganar É uma o pai falsa da paz, mentira, né. uma falsa paz, É isso é mesmo. uma falsa felicidade, é uma ilusão, aonde até você encontrar o caminho chamado Jesus, você vem muito a padecer. É situações de quando você não cumpriu o que era para ser cumprido ou foi prometido, você já vai levar uma punição por aquilo. Um pacto, né. É. Você já, tipo, eu fiz uma promessa de tal coisa tal dia. E se eu não cumprir naquele determinado dia, essa entidade ela tem o direito de lhe punir, porque você prometeu. Há um preço a se pagar, Há um né. preço a se pagar. Aí é dessa maneira. Enquanto no evangelho muitas pessoas negligencia o, o, o propósito com Deus, entendeu? Algo que prometeu e pensa que ficou daquele mesmo jeito, daquela mesma maneira, por não ter uma punição imediata, lá não tem essa chance. É punida, vai pra cama, fica doente, É mesmo, é Fábio. coisa parecida, é. Eu lembro bem, Fábio, alguns bate-papos que nós tivemos, inclusive tu me mostrou algumas fotos sua do passado. Tu tinha uma aparência bem pesada, né, tu lidava era muito do mundo, e você comentou comigo certa vez, seu pastor é meu amigo, pastor Israel, né, era seu Sim, pastor, não sei sim. como é que funciona muito essa hierarquia da assembleia quando Pastor, muda, pastor, pastor. mas é um amigo seu, é um amigo meu também. E você comentou comigo numa época, Fábio, que chegou a pensar em matá-lo, não foi, Fábio? Foi Foi, através da foi, magia, era através foi. disso, como é que foi? Era assim, Uma coisa muito ra pesada, né? meu Ele amigo, tentava lhe converter e você queria matar o cara, não foi, Fábio? rapaz, foi a seguinte coisa, eu trabalhava em um ponto de táxi. Hum, Aí, o pastor também, não sei tal o nome dele, né, pastor Israel. é um amigo nosso, vai estar aqui com a gente logo. Pronto, maravilha. O mesmo foi fazer linha nesse mesmo lugar que eu estou. Israel começou a falar de Deus. Crente desde sempre, Meu né? Deus do céu. Eu digo: "Poxa, uma dor de cabeça aqui, uma dor de cabeça aqui nesse ponto". Aí, A luz incomoda as trevas, né, irmão? ia e vinha Israel: "E aí rapaz, que dia pra ir na igreja? Que dia pra aceitar Jesus?" Eu digo: "Meu Deus do céu".
Claro que eu não falei: "Meu Deus do céu, hoje em dia que eu tô falando". É. Aí aquele negócio bateu na minha cabeça, aí que eu pensei, digo: "Rapaz, imediato, ou eu vou dar uma fechada nele, no carro dele, quando ele estiver vindo de Amélia ou de São Bento, pra ele cair dentro do rio e lá findar a vida dele, ou eu vou preparar alguma coisa no mundo espiritual pra dar fim nele, dar fim nele", porque eu estava me sentindo sufocado, sufocado com a situação que ele estava fazendo pra mim. Ele estava fazendo bem pra mim e eu estava pensando que era o mal, É. tá entendendo? Rapaz, eu lembro bem dessa história, eu fiquei impactado. Só conversando é uma história impactante, né, a vida que você tinha antes e que tem hoje é uma história impactante e também muito bonita, né, Fábio, porque mostra o poder de transformação de Deus, né, o poder de Deus e a sua transformação. E isso é possível, Fábio, fazer um um tipo de magia, alguma coisa que possa realmente prejudicar ou matar as pessoas, fazer o mal às Rapaz, pessoas de verdade, sim, Fábio? sim, sim, sim. Isso é real, cara. É real sim, é real Não sim. é não é conto de fada, não é Não, historinha de: não, não. "Ah, fiz um trabalho para fulano", isso é superstição, é possível fazer algo para matar a pessoa, para adoecer a pessoa, Com Fábio. certeza, até então a Bíblia diz que Satanás é real, e que a terça metade foi expulsa, aonde é essa terça metade que ela vai agir com determinados nomes, Isso, determinadas aparências, vai enganar o e mundo. vai enganar o povo. E o que é que acontece? Ela vai fazer o bem? Não vai, ela vai fazer o mal. E aí só Jesus na causa, meu. Isso faz até com que aqueles que seguem creiam mais, né, no poder dessas entidades, né. Se vê que ela tá fazendo, né, você acaba crendo mais e entregando mais a sua vida, né, Fábio. Com certeza, com certeza, com certeza, com Eu certeza. lembro, Fábio, uma vez uma história que você me contou, que a gente falava na sala de aula, no seminário, você falou que uma vez você viu, eu falei: "Fabi, qual é essas coisas sobrenatural? Tu já viu muita coisa do sobrenatural lá, da ação do maligno?" Aí você contou: "Rapaz, já vi muita coisa. Já vi uma vez a entidade levantar 2 homens com a mão, assim, como se fosse um algo muito leve." Eu falei: "É verdade isso, Fábio?" Você falou: "Claro." Me conta alguma dessas experiências, Fábio, para o mundo saber que isso é real, que o mundo espiritual é real, algo sobrenatural que você já presenciou lá dentro. Rapaz, muitas lembranças, Conte algumas para nós. muitas lembranças. Eu já cheguei a um período de conversar com um inimigo, assim como eu tô conversando com você. É mesmo, Fábio. É, Encarnado. encarnado, encarnado. Você Só sabia que só era o que mal. não em uma pessoa, Entendi. mas ele lá mesmo, lá em espírito, É mesmo, falando Fábio. comigo. É Coisa mesmo, forte, irmão. coisa forte. Já cheguei momentos de eu estar em casa e a comieira da minha casa tá toda cá no chão. Contou essa história, como foi isso? Foi. Derrubou, caiu ou não? Rapaz, foi meio com a ilusão. Aonde ele veio para mostrar poder, pegou a comida lá de casa e botou toda no chão. Aí quando eu abri os olhos mesmo, que saí meio do transe, eu enxerguei que a comida estava no mesmo lugar, o Sobrenatural. sobrenatural. Já cheguei momentos da onde eu ir, pra encruzilhadas, arriar os trabalhos, aquela entidade tá atrás de mim aqui assim, ó. Você vê mesmo, Fábio. Sim, 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 sim. Então posso dizer que você já viu o diabo face a face, né, irmão? Se não foi ele, foi algum dos os mandatos Foi dele, do entendeu? mandado dele, dos Foi, soldados, né, foi, irmão? foi, foi. Rapaz, cara. O negócio existe, pô, o negócio E existe, muita gente não crê em possessão demoníaca ainda, né, Fábio, nessas coisas, né, cara? infelizmente. Tem Ai, pessoas até que tem medo, na verdade, né. é, Aí prefere deixar lá do lado, que é pra não ter um ataque. Eu 2000 2014, eu fui para o Rio de Janeiro, tua terra, né. da minha terra. Pronto, Barra da Tijuca, Conheço bastante. pronto. Aí eu fui pra lá. Nisso tudo, a gente estava em 11 pessoas. Aí quando a gente chega em um lugar que a gente não conhece, a gente fica pianinho, É. pra conhecer as áreas. Comecei a dar umas andadas, fazendo amizade com os meninos que saiu comigo aqui da Bahia. Depois que eu fiz amizade, eu comecei a beber. Comecei a beber, comecei a beber. Momento de subir a escada de 4, não aguentar ficar em pé. Aí, conversa vai, conversa vem. Um dos integrantes que foi comigo, ele se revoltou contra mim. Quando se revoltou contra mim, eu tinha uma imaginação muito perversa.
diabo faz isso na mente da pessoa, né, Fábio? Ah, a pessoa já nasce com a natureza ruim. É. E é mais alimentada, é conduzida, né, direcionada, Aí irmão. pronto. Aí o que é que acontece? O cara brigou comigo. Brigou comigo. Aí eu tava tomando um camelinho, Hum. Cachaça, uma pra quem não cachaça, é sabe. uma cachaça. É. Aí o que é que acontece? Não sei se a câmera tá pegando aqui. Aí eu bebi, eu peguei, botei 3 goles no chão, bati o pé. Isso era o ritual, é? É, Chamando o chamei cramulhão. chamei o rapaz. Imediatamente, esse amigo que brigou comigo começou a brigar com outro colega. É mesmo. E aí eu saí cá dando risada da situação, porque ele se revoltou contra mim e eu disse: "Não, esse negócio não vai poder ficar assim, você vai ter que levar alguma coisa". Aí passados uns dias, aí ele ficava me olhando assim diferente, um outro já veio brigar comigo. Esse daí lá mesmo brigou comigo, pá, eu quebrei um copo ainda pra ir pra cima dele. No outro dia eu digo: "Vai ser eu ou você aqui, Coisa do mal mesmo, né, irmão? eu ou você aqui". Aí eu fiz o mesmo pedido, chamei a mesma entidade. Um dia desempregou o cara, aí ele saiu e cá eu fiquei. Com isso, passado o tempo, eu tô falando isso pra chegar até no momento que eu me converti. Com isso, passado um tempo, despediu 5 pessoas dessas 11 ou 6. Nesses 6 ficou eu. Eu passei 3 meses no alojamento. Lá no Rio de Janeiro Sim, ainda. no Rio de Janeiro ainda, sem ir no trabalho. Só levantava pra ir na venda comprar a cachaça e voltar, Só comendo água. só comendo água. É Chega um mesmo. momento que eu comecei a soluçar, Tanta cachaça, irmão. cachaça e cigarro. Comecei a soluçar, meu. Aí lá vai, lá vai, lá vai. Tirou a gente dessa casa grande e botou pra uma casa pequena. Hum. Nessa casa pequena tinha um missionário Rui, meu pai na fé. E tinha uma irmã Rita. Sempre um missionário e uma irmã. Meu Deus do Deus é céu, maravilhoso. coisa Essa top. dupla é imbatível. Foi terrível, foi terrível. Aí, os donos de suas casas sabem onde é o buraquinho da greta pra ficar tomando nota, né. Ah, Desses 6, botou mais 3 pra fora. Quando o dono da empresa veio de férias da Bahia pra me colocar pra fora, eu já tinha largado a cachaça. Mas eu acho que é 3 meses ou é 30 dias sem ir na empresa, já é justa causa, né. eu acho que sim, Fábio. Aí isso era pra acontecer comigo, mas Deus já estava com um propósito na minha Na vida. tua vida, cara. Minha vida. Onde pouquíssimas pessoas no evangelho nem falavam de Jesus comigo, com medo, medo. Israel não tinha medo não. É ousado. Israel vinha pra cima mesmo, Muito entendeu? de Deus. É. Mas lá vai. Aí botou mais 2 pra fora. Botou mais 2 pra fora, ficou só 4 pessoas. Essa 4 agora, a irmã ficava na greta da porta, olhando o meu comportamento dentro de casa. Essa irmã que tava com o missionário. Assim, ah, Ali já já, tava orando pela tua alma, já, Fábio. já. Aí, daqui a pouco, ela: "Ô, baiana, tu quer pra eu lavar a roupa?", que a casa era dela. "Tu quer pra eu lavar a tua roupa? Eu lavo roupa de ganho". Eu digo: "Você pode lavar aí, minha comadre". Aí ela foi lavar essa roupa. O missionário só me olhava, chamava de baianinho. E eu quieto. Eu digo: "Uma hora eu derrubo esse velho da escada". Doido pra matar o velho, Foi a Fábio. escadazinha assim, ó, eu digo aqui mesmo, quando Esse ele velho saiu, fica me olhando, eu vou matar. porque a presença de Deus, ela É, incomoda quem tá nas é, trevas, é. Incomoda mesmo, Fábio. incomoda. Aí o que que acontece? Adiantar pra você querer fazer outras perguntas. Ele falou um dia: "Eu posso fazer uma oração por você, baianinho?". Aí eu já estava acontecendo alguma coisa em minha vida, algo pessoal, que eu já estava decepcionado, já estava decepcionado. Até mesmo com a religião, eu estava decepcionado. Aí eu na minha cabeça ainda, na minha mente maquiavélica, eu disse: "Eu vou permitir que esse cara faça a oração, mas se ele não me derrubar, eu derrubo ele", Tá na ousadia, na né? ousadia. Aí ele começou a fazer a oração. No primeiro dia que ele marcou fazer a oração, eu não consegui,
Quando eu cheguei em casa, eu ia já subindo a escada de 4 bêbado. Doido. O inimigo me deu 1 a 0 no meio da estrada e Aí você já não recebeu não oração. recebeu oração. No outro dia ele estava lá cedo na porta. Aí eu já estava arretado, já eu digo: "Faça a oração aí, vá". Aí ele fez, que com os olhos estalados em cima dele. E ele lá: "Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho amado, aqui está o baianinho, Senhor. Nesse momento eu peço que o Senhor derrube por terra todo gigante, toda potestade, todo adversário, que o Senhor lance por terra agora". Eu lembro como oração como se fosse agora. Aí eu digo: nada aconteceu. Aí daqui a pouco ele: "Deus, eu te sirvo de verdade, Senhor. Bota esse capeta por terra agora". É, meu irmão. Aí eu comecei a respirar fundo e aquele ar de raiva começou a sair de mim. Vi minhas pernas tremendo, aí eu abri as pernas para ter mais apoio. Só vi até aí. Apagou. Apaguei. Ra Manifestei. E quando eu manifestei, tinha um irmão, sempre tem aqueles irmãos curiosos, né, no meio da É. gente. E mesmo em uma possessão, em vez de ele estar ligado para estar lá Ele foi espírito, lá. ele estava gravando. Foi mesmo, pô. Foi. Só que ele estava com medo, eu ficava gravando de dentro do quarto. Hã. Aí no momento que eu manifestei, pela gravação dava que, quando a entidade manifestou em mim, foi para me jogar da laje abaixo. Aham. Que Falando. não, já ia me jogar mesmo, É mesmo, pô. já Vou ia me te jogar mesmo. matar. Uhum. Já sabia o projeto De Deus ali, a de conversão. Deus, é. Aí eu acordei, pá, aquela olhando para o lado, pro outro, decepcionado, né. Era pra ele cair, não eu. É. Mas estava fragilizado, Ali você viu que o Deus verdadeiro tinha mais poder do que esses falsos com deuses, né, certeza. irmão? Meio que quando Elias chama, os É. profetas de Desafia os Baal, profetas de Baal e é, a Será. o Deus que fizer, descer É. fogo, esse é o Deus. Esse é Mais o ou menos foi um negócio desse aí. é isso aí, cara. Mas acordei, não aceitei Jesus ainda, mas já estava um pouco meio alegre. Mas na minha mente, como eu disse, maquiavélica, era para aceitar Jesus 3 meses. Dizendo eu saio da religião, porque até então tem um ditado muito velho, diz que quem sai de certas religiões só sai para morrer, É mesmo. só sai para morrer. Uns até diz ainda que quem tá dentro, quem tá fora não entra e quem tá dentro não sai. Isso meio que me deu um medo, eu não conhecia Deus. Mas conhecia o que o diabo era capaz de fazer mal, né, irmão? Com certeza, com certeza. Aí eu digo: "Eu vou 3 meses para a igreja", que até então eu não vou largar minha namorada, né, porque ela não ia querer ir para a igreja, eu não ia ficar sozinho. Cantava em uma banda de pagode também, eu digo: "Não vou largar nada disso". 3 meses só, aí quando, a gente de lá tudo esquecer de mim, Eu eu volto. volto para o pagodão novamente. É, Só que o que Deus quer na vida da gente é só a porta aberta. Abriu a porta uma vez, o Espírito Santo vai entrar, vai fazer morada é, e o invasor, que é Satanás, ele vai bater em retirada, porque a casa está ocupada por Deus. E lá para cá, meu amigo, eu comecei a ir para Deus e Amor, Deus e Amor. Aí já tinha largado a cachaça, aí comecei a largar alguns tipos de roupa, que eu vestia umas calças muito Deixa o arrochadas. Espírito Santo começa a limpar a Deixa eu pessoa, trabalhar. né? Não tinha aceitado ainda. Mas já estava trabalhando no seu Tava leve, porque coração, até então eu estava muito com medo, né? Sei. muito com medo. Pelas coisas que você já viu que o inimigo era capaz de fazer, né, Sim, Fábio? muito com medo. E quando a pessoa, porque nem todo mundo nas religiões manifesta. Entendi, Tem alguém que é só para cuidar. entendi. Tem alguém que é para ficar acordado, para estar tomando conta de quem está manifestado. Mas quando a pessoa manifesta, o sistema é mais bruto, A cobrança é maior, a né? cobrança é maior. E é capaz de tudo, capaz de É o próprio mal manifestado, né, irmão? é. Mas, graças a Deus que eu dei voz, eu dei voz a mim mesmo e dei ouvido a Adeus. Deus. Maravilha. Deus é bom Coisa demais, cara. forte, coisa forte, meu Deus é irmão. bom. Teu testemunho é lindo, irmão. Sua mudança de vida é maravilhosa. Me conta uma coisa agora, irmão. Tu me falou na época, a gente conversando, sala de aula, você me falou que quando você abandonou a religião, essa religião, teve retaliação e ameaça de morte espiritual. Isso é verdade, irmão? Verdade, verdade, Me conta verdade, sobre isso aí. verdade. Não queriam, então, que você saísse da religião. Preferiam a sua morte que você abandonasse.
Sim, 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 sim. Como é que funciona? Eu, como era alguém importante, entro, aí a própria entidade que me manifestava não aceitava o não, Não queria que você saísse. não Não aceitava o tá na não. presença de É. Jesus. E aí o que é que acontece? Eh, Claro que iria haver o cerco para tirar a minha vida. Teve uma determinada pessoa que disse assim, ó, "Eu vou dar tal tempo, tal tempo, e depois desse tempo é caixão e vela". É mesmo. Foi, Falou diretamente pra tu. falou comigo. Você vai estar morto. Foi, você tá morto. Uma outra pessoa falou em voz alta dentro de casa e alguém foi e me falou também. Oxe, se fosse aqui ele já estava morto. Deus, não sabendo o poder que Que Deus Deus tem, tem no mundo, verdade. onde tudo só acontece com a permissão É. de Deus. A Deus é um estalo, Deus faz o que quer em questão de segundos, né, irmão? Não Com há poder que certeza. possa enfrentar Deus, né? Essas entidades, esses demônios nos fazem mal, foi como você falou, porque nós damos brecha, né? Nós abrimos a vida para eles e Deus não é invasivo, Hora né? nenhuma. Jesus sempre nos chama, né? Ele sempre veio até nós, mas a oportunidade de nós recebermos, né? Jesus, Deus, o Espírito Santo. Só que Deus ele muda tudo, não é entidade, não é nada que possa com Deus, né? Com Vem cá, certeza. Fábio, dentro disso eu já ouvi de outros irmãos, dentro dessa religião, tu já viu? Foi você que me falou, foi um outro irmão da nossa época de seminário que viu já gente flutuar, de fazer coisas desse tipo, cuspir coisas assim, Fábio. Já ouvi muito falar sobre isso. Cuspir objetos, quando tá se manifestando ali, ou engolir objetos, coisas desse tipo assim, Fábio. Bem sinistro mesmo, irmão. Rapaz, muitas coisas eu não vi, Hum, só sei histórias, uhum. sei história, mas, já vi já pisando em brasas, Normalmente. normalmente, pisando em cansanção, que é uma, não sei se você sabe o que é cansanção? Sei. Pronto, aquilo ali para nós, meu Deus do céu, é um prejuízo grande para nossos pés. E já vi pisando em cima daquilo ali como se estivesse andando no chão normal, entendeu? Eu não gosto muito de contar história que me contar, eu gosto de contar Entendi. o que eu vim a viver, o Que que eu você vim presenciou ali, né, a irmão? passar, mas mundo espiritual é verídico. Verdade mesmo, né, Fábio? É verídico sim, é verídico sim. Em algumas danças, em algumas coisas, dá um meio entender que, está levitando, tá flutuando, entendeu? Mas todas as artimanhas eles têm. É. Então, capaz, o diabo também faz sinais, né? A Bíblia Demais. não deixa claro, ele faz sinais para enganar muitos, né? Até entre a nossa religião hoje, às vezes, né? Você sabe que o inimigo engana também, né? Dentro da nossa própria religião. Imagine aonde ele tem mais liberdade, né? Com Onde ele tem certeza. mais liberdade e age com mais aptidão, tá ali mais livre para agir, né? Onde não há oração contrária, né? Mas que o povo está o adorando ali. E esses sacrifícios, Fábio, de animais, são reais? Faziam lá sangue de animais? São Como é? Bebem o sangue ou só fazem um são então, sacrifício? São para a morte de inimigos, de desafetos? E outra rapaz, coisa, sem lhe cortar, para continuar a pergunta que tu já faz, um desenrolar só. Para fazer o mal, há sacrifícios também de animais, né? Pessoas vão lá encomendar sacrifício para a morte de outras pessoas, para o mal de outras pessoas também, há esse trabalho assim. Pessoas que não fazem parte ali, mas procuram para fazer rituais ou sacrifícios para prejudicar ou até matar outras pessoas. tem sim, tem sim. Os sacrifícios acontecem, porque é uma maneira daquela entidade se alimentar, entendeu? Se Entendi. alimentar. Eu quero só falar aqui que a gente não está falando da pessoa. Uhum. Até então, alguém na sua ignorância, se o próprio Deus perdoa, quem somos nós para Claro, falar, com né? certeza. Mas, eles se dividem em várias partes, Hum. os sacrifícios. Segundo a sua cultura, aos seus ensinamentos, há sacrifício até para fazer bondade para alguém, fazer bondade para alguém.
sacrifício para fazer alguém parar de beber, sacrifício para juntar uma mulher com um E homem. o que a gente sabe que é engano, né, do inimigo, né. Com certeza, com certeza. E tem pessoas que, vão à procura mesmo de matar alguém, de causar algum pânico em alguém, assim. O diabo prejudica ali a vida da pessoa mesmo, invade uma família, tudo, né, Invade, e invade, até ceifar a vida da invade. Basta basta pessoa não achar a tiver brecha. ali um alicerce, Jesus Cristo, não conhecer a palavra, né, cara. Ele entra e entra acabando. Até então é o papel dele. O papel dele. Tem casas que não aceitam esse tipo de trabalho. Entendi, Tem casas que não aceitam esse tipo de trabalho. Não, não estou aqui para tirar a vida entendi. de ninguém, entendeu? Eu não estou aqui para ridicularizar, de uma maneira total perversa, jamais. Hum, Meu intuito aqui é colaborar para que o povo entenda que o mundo espiritual é verídico. Então tem casas que, segundo o que eles aprenderam, o que eles estão sendo ensinados, que fazem o bem, entendeu? Chamam pelo nome de Deus, chamam pelo nome de Jesus, entendeu? Agora, o bom a gente entender que só há um mediador. o que também vem a ser uma falsa doutrina ali, né, Fábio, porque a gente lembra do começo da igreja ali, né, eles da igreja primitiva, eles misturavam algumas religiões com Jesus ali, usavam o nome de Jesus, mas iam contra o que a Bíblia prega, né, cara. Então, às vezes, usar até o nome de Jesus mesmo, de Deus, é uma forma de enganar mais o mundo, não é verdade? Verdade. Mistura as entidades com o nome de Jesus. Aí faz parecer que aquelas entidades também trabalham com Deus, com Jesus ali, a gente sabe que só existe um Deus, né, Fábio? Com certeza, com certeza. Até então, o papel do adversário é iludir, É enganar, é mesmo. é enganar. É. Então, se eu nasci, em uma tal religião, se eu me criei naquilo, eu vou colocar para fora o que eu aprendi. É. Eu aprendi. Até eu ter um conhecimento de um algo certo, eu vou estar praticando aquilo ali. Há poucos dias Até atrás. sinceramente, né, Fábio? Achando que ali até pratica o bem, Sim, alguma sim, coisa, sim, né? sim, 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 Sendo enganado, né, cara? sim, sim. Eu me lembro que eu falei com Israel, pastor Israel, ele digo: "Oxe", ele falou: "Tu tem o quê, Fábio?" Disse: "Rapaz, tenho meu carro, tenho minha vida, fulano e ciclano me dá". Que eram as entidades. Sim. Aí Israel falou: "Você não tem nada, você não tem nada, você é um iludido na Pastor vida". Israel te falando. Pastor Israel falando. E aquilo me subia a pressão. Um Se eu ódio fosse danado. bom na luva, acho que a gente tinha caído na mão ali mesmo. Israel não é boa de briga não, entendeu? E eu muito menos, mas era desse jeito. Mas tudo isso existe, mano, isso existe. Basta procurar, entendeu? Dentro de outras religiões, É. entendeu? A demora o povo vai procurar, É. se não encontra para servir ao adversário, a facilidade é grande. É verdade, Fábio. E o ser humano, ele tem a necessidade pela busca, né, de um Deus. Está plantado em nosso coração, a Bíblia nos relata isso. Então todo ser humano, ele tem a necessidade de buscar algo divino, um Deus. E é nessa que o diabo entra, e muitas vezes engana, né, mistura, como eu falei, mistura coisas que não são bíblicas, cita o nome de Jesus, porque a palavra também diz ele pode, se possível, ele se disfarça até de um anjo de É, luz. se transfigura. Então, para ele, até para o inimigo, para o diabo, ele usar o nome e dizer que é o próprio Deus ou é Jesus ali manifestado para enganar o mundo, né? Engana. E não só nessa religião, até em outras, né, Fábio? Porque nem sempre a questão da religiosidade ou da religião em si é fazer o mal, né? É fazer o mal a outras pessoas, mas quando a religião ela afasta o homem da verdade, ela está fazendo mal àquela pessoa. Ainda que pareça que ela esteja fazendo bem, né? Usa ali aquela coisa bonitinha, aquela coisa de que todo mundo é irmão, mas afasta da verdade que nós conhecemos através da Bíblia, que é Jesus Cristo. Só ele é o caminho, a verdade e a vida, né, Com irmão? certeza. Tem pessoas nessas religiões
são pessoas muito boas. Eu acredito, Fábio. Eu acredito, de verdade, São irmão. pessoas muito Eu boas. acredito, cara. A religião, nenhuma religião, na verdade, ela faz com que você seja mal, entendeu? Uhum, Ela faz com que você seja mal. entendi, Mas tem pessoas que é mal intencionadas. entendi. E aí já vai juntar com aquela, influência, É. e O aí diabo se aproveita disso, casou, né? casou. Mas tem pessoas muito boas. Eu acredito, Fábio. Eu acredito, é o que eu costumo sempre dizer, já disse isso aqui outras vezes. Eu posso não acreditar no que a pessoa crê, mas eu acredito nas pessoas, sabe, Fábio? Às vezes, é, na sinceridade da pessoa de encontrar Deus, ela acaba encontrando o diabo no caminho, mas dentro da sua sinceridade, né? Não é porque ela é uma pessoa má, não é porque ela é uma pessoa que deseja fazer o mal, ela só busca uma resposta, ela busca um Deus que foi plantado no coração, só que ela acaba encontrando o diabo no caminho, se aproveitando, criando doutrinas que não são bíblicas, né, velho? E enganando nossos irmãos, né, cara? Com certeza. Eu acho que uns 3 a 4 meses, eu estava conversando com alguém, eu disse: "Rapaz, já era pra eu ser pastor da Batista". Lá tem uma Primeira Batista em São Bento, e tem um senhor lá chamado, José dos Prazeres, seu Zuquinha, que juntamente com um pastor que morava aqui em Feira, esqueci o nome dele agora, todo dia 12 de outubro, ele sai pegando as crianças para levar para a igreja, para dar um brinquedo, uma oportunidade para pregar o evangelho. Claro. E eu me lembro de uns 3 a uns 4 anos, eu ia, entendeu. Mas, de um tempo para cá, eles não mais me chamaram. Aí eu estava falando com esse alguém, brincando, claro, eu digo: "Aí, ó, eu passei tanto tempo, longe de Jesus, sem conhecer a Cristo por causa de fulano, por causa de Cristiano, que é o filho de seu Zuquinha, por causa de seu Zuquinha, que não investiu mais em mim". É, Porque se tivesse investido mais em mim, hoje eu estava pastoreando lá a Primeira Batista há muito tempo. é assim mesmo, Fábio. Às vezes. Agora, há algo muito interessante nessas histórias, né, Fábio? É, a sua história de conversão. Você tem uma história de vida pesada. Eu tive uma história de vida pesada também. Não em outra religião, mas no mundo, né? Tive uma história muito pesada. Minha vida foi muito pesada, a sua também. Nós nos convertemos já com uma idade um pouco mais avançada, né? Mas uma coisa eu ouvi de um irmão, de uma irmã, na verdade, e eu percebo isso na nossa vida. Talvez, Fábio, se nós tivéssemos conhecido a Jesus mais novo e não tivéssemos conhecido o que nós conhecemos, o sofrimento todo que nós passamos, talvez o fogo no nosso coração não fosse como é hoje. Eu conheço o teu fogo pela obra de Deus, você conhece o meu. Fizemos evangelismo juntos, levamos muitas almas aos pés de Cristo, não é verdade, Verdade, irmão? verdade, Muitas verdade. almas nós levamos aos pés de Jesus juntos, pelas comunidades, aqueles povoados. Então, eu penso nisso também, Fábio, mas se eu pudesse trocar e viver uma vida toda dentro da igreja, por não ter esse fogo que arde no meu coração e ter me convertido mais velho, atravessado, sofrido tudo que eu sofri, porque a vida sem Jesus é um sofrimento, mas pudesse ter esse fogo que arde no meu coração hoje, eu faria tudo exatamente igual. Mesmo sabendo do sofrimento, eu não trocaria, irmão. Porque a nosso sentimento de gratidão é muito grande, Fábio. Eu Verdade. creio que o seu seja igual ao meu. O sentimento que a gente Com tem de ce com gratidão certeza, quando Jesus nos tira desse mundo, ele é muito grande, não é, com irmão? certeza. Teve alguém que disse: "Rapaz, você só vai durar 3 meses na igreja". Ah, já ouvi muito isso. Amigos meus fizeram uma aposta, cara, que bebiam comigo. Ó, vai ser 2 meses, eu tô 8 meses, vamos apostar. Tive que decepcionar todos Eu eles. vejo Eu você vê, acredito né. muito no mundo espiritual. Eu sempre fui muito cético, né, Fábio? Antes da minha conversão. Na verdade, ainda sou muito pé no chão, né? Não acredito em tudo que eu vejo, nem em tudo que eu ouço. Acredito em você porque nos conhecemos e sei de que você viveu esse mundo, não só através de você, através do pastor Israel. Sei que isso tudo é verdade, mas eu creio muito no mundo espiritual, sim. Eu sei que o mal existe. Já tive experiências também. Antes da minha conversão mesmo, eu tinha uma experiência que ela. Eu lembro dessa experiência até hoje, sabe, Fábio? Eu não entendia muito. Você não sonhou não, né? Não, não foi esse sonho, não, graças a Deus. Não tive esse sonho. Mas o que que aconteceu? Eu estava com uma pessoa, na época a gente bebendo e tal, uma pessoa tão mundana quanto eu, né? E
e eu sabia que ela servia outros deuses também, né, adorava outras coisas, vivia uma vida também de muita entrega, adoração a outros deuses, e no meio do nada a gente conversando, essa pessoa olhou pra mim, não tinha nada a ver a conversa, a gente estava bebendo e se levantou, tinha voltado do banheiro, essa pessoa olhou pra mim e falou assim: "Alex, eu acabei de ter uma visão sua", eu falei: "Uma visão minha?" Pô, eu acabei de lhe ver de terno e com a Bíblia debaixo do braço, parecia um pastor. Eu falei: "Pô, tá louca, E a pessoa logo era eu, velho, mundano o também. cara mais louco que eu conheci, eu fui um dos caras mais loucos que eu conheci". E quando ela falou isso, aquilo mexeu comigo, mas minha mãe, crente, né, ali, eu tinha um certo temor, né, de boca, né, não, mas falou isso pra mim, aquilo ficou na minha cabeça, né, porque a minha mãe sempre profetizou que eu seria pastor, seria pregador do evangelho, né, profeta, como ela sempre falou: "Você vai ser um profeta e tal". E quando essa pessoa falou isso, assim, eu achei muito estranho, porque não tinha nada a ver ali, né. E hoje eu entendo ali que já era Deus, né, o Espírito Santo usando pessoas que não tinham nada a ver para falar sobre aquilo que Deus preparava para minha vida. E hoje, quando eu recordo, eu entendo que Deus já me dava sinais, né, que ele queria essa aproximação comigo, né, que tinha esse chamado na minha vida, né. Acho que não sei como funcionam as coisas de Deus, né, a mente de Deus, ela é extraordinária. São atributos incomunicáveis, eu não tenho como saber, mas Deus já tinha um plano ali, né, e quando eu lembro, eu falo: "Rapaz, o mundo espiritual, ele é real", porque não tinha por que aquela mulher falar aquilo, né, aquela pessoa, ela não conhecia nada do meu passado, da minha mãe, não sabia que minha mãe era crente, nada, e falar uma coisa dessa no meio de uma situação que não tinha nada a ver, né. Então, Deus é muito poderoso e o mundo espiritual realmente ele existe. Agora, mudando, não de assunto, mas mudando de situação. Você já me contou também que na presença de Deus, ou seja, na presença de Deus, você viu o poder de Deus agir através de milagres. Eu sei de histórias, você pregando e você viu o poder de Deus. Para quem não crê também, para quem crê que o diabo agora, quem não crê, pode crer agora que o diabo é real. O diabo existe, o mal existe e está aqui para destruir o ser humano, para envergonhar. Mas Deus também existe, o milagre também existe. Me conta aí um pouquinho, irmão, porque tu já me falou desses milagres, você pregando tudo. Conta um pouco pra gente aí, o que que aconteceu, como foi? É. Não que seja uma comparação, mas quem tinha uma certa intimidade com o outro lado, indo para Deus, vai ter mais ainda, né. Eu senti que a gente comentava isso no seminário, eu e minha esposa, tua amiga também, pastora Luciana, que você tinha uma percepção espiritual apurada. A gente viu isso acontecer na sala de aula em uma situação, e Luciana comentou comigo. Luciana também tem esse fino espiritual apurado. E Luciana comentou: "Alex, sabe, ele tem uma sensibilidade espiritual muito grande". Ele comentou isso e isso, sem saber, e a gente já sabia que acontecia isso. Você comentou quando você sentiu a presença, depois a gente testificou. Então fala um pouco aí desses milagres, dessa intimidade hoje com o Espírito Santo. Rapaz, hoje é maravilhoso. Eu já cheguei ao momento de eu estar ministrando, minha última ministração desse acontecimento, lá no Lobato, em Salvador, da onde a pastora da congregação, ela entrou cega para a congregação, não disse nada a ninguém. Quem sabia estava acompanhando ela. E eu preguei justamente sem saber, aqui, Bartimeu, Bartimeu. E na ministração, Jesus operando, palavra revelada. Aí teve um momento que eu falei: "Eu não sei se você entrou aqui enxergando ou sem enxergar, mas pela revelação da palavra, você que não está vendo mais, tanto no espiritual e no físico, seja renovado agora, seja curado agora". Encerrei a pregação e passei o microfone para ela. E aí, quando ela pegou o microfone, ela já veio tirando, nossa, tirando tudo. Ela falou: "Louvado seja Deus". Ela que testificar aqui que essa mensagem, através da vida, no tempo era diácono, diácono Fábio, curou. Não disse nada a ninguém, mas eu entrei aqui sem enxergar. E na revelação da palavra, Deus curou as minhas vistas. Glória a Ou Deus, seja, o poder de Deus, glória a ele é Deus. notório. Já aconteceu em uma cruzada, me falha a memória, em Lago de Freitas,
eu falar, e o pastor da igreja me chamou para orar pelo homem que estava com hanseníase, corpo cheio de caroço. E aí a gente pegou o óleo, orou. Aí o pastor me ligou, Fábio, digo, oi, aquele homem que oramos, ele foi curado daquela doença. Glória a Eu Deus. digo, é mesmo? Aí ele é. Porque a hanseníase, nem todo mundo quer tocar. Verdade. Porque acho que tem um certo grau de a pessoa pegar o contágio, né? Uhum. Aí nem todo mundo quer, mas a gente meteu a mão, né? Pela fé. Pela fé, metemos a mão, ministramos a cura e Jesus operou. Então, coisas maravilhosas é feita através do poder de Deus. Deus ainda cura, né, irmão? Demais, demais. E há quem diga que Deus não cura mais, que, né? E acho que a teologia, né? Às vezes a gente deixa a teologia nos deixa um pouco cético, né, Fábio? Assim, né? Se você acha que precisa ter um equilíbrio sobre a teologia, a gente não pode deixar a teologia anular o poder de Deus. E aí a gente tá botando Deus, né, no banco dos réus, né? E desafiando a Deus e questionando a Deus, né? Então, eu creio também, Fábio. Já ouvi muitas histórias de milagres. Conheço também pessoas que passaram por milagres. E creio que Deus ainda cura, irmão. Demais, demais, Né? demais. Como o diabo mata ainda e adoece as pessoas, Deus também ressuscita e ainda cura, né, irmão? Com certeza. Agora, há poucos dias, na congregação que eu estou cooperando com o pastor, a esposa dele, eu não vou citar o nome por conta que eu não falei com eles que eu ia falar isso, mas Certo, como não eles, precisa. como eles falaram na igreja, eu sou aberto a falar Uhum. também. A esposa dele acordou com um incômodo em uma das suas mãos. Negócio incomodando, e quando se trata de algo na mama, É, ela pra mulher, gosta, tá? Aí já, a gente já pensa o pior, né? com certeza, irmão. Aí, pastor é um homem de Deus. Vamos orar que Deus vai jogar por terra. Aquele negócio incomodando, aquele negócio vermelho. Eu tava lá, ele contou. Imediatamente, Deus orientou ele a orar por ela. Aí quando chegou na igreja, a gente já tinha finalizado a reunião, o pregador já tinha entregado o microfone. Se eu não me engano, o pregador foi até Davidson. Se eu não me engano. Davidson é um amigo nosso, irmão nosso. É, Davidsonzinho, verdade. entendeu? E aí o pastor falou: vem cá os presbíteros. Aí tava eu e mais um presbítero lá. Aí, olha aqui, a gente pegamos o óleo, colocamos, eu coloquei a mão na mão da irmã, outro presbítero na outra mão, e o pastor, que é marido dela, na cabeça. E aí ministramos a cura. Aí na segunda-feira, ela foi curada. Foi curada. O Maravilha. vermelho que estava no seio e a dor sumiu juntamente Glória com a o Deus. caroço. Glória a Só Deus. que eu só tive conhecimento dessa notícia na quarta-feira. Na quarta-feira ela dirigiu o culto e contou essa maravilha para Maravilha. testificar as fé dos presbíteros, coisa parecida. Vim da clínica, fiz a ultrassom, né? Uhum. E não tinha caroço nenhum, não tinha vermelhidão nenhum, Glória a Deus. porque através da oração de vocês, Deus É, operou é isso aí. o milagre. Amém. Amém. Então, para os incrédulos, o nosso meio também, né? É, Possam saber que Deus cura. verdade. Para aqueles que tentam limitar o poder de Deus, ou ditar o que Deus faz, ou ainda ou não faz, é uma tolice. Deus faz o que quer, né, irmão? Com Quando quer, certeza. da forma que quer. Ele nunca disse que não faria mais, né? O poder de Deus não pode ser anulado, né? De Nem jeito pausado, de jeito nenhum, Fábio. nenhum. Isso é maravilhoso, irmão. Verdade. Até então, após ele ressuscitar, ele chamou seus discípulos, ficassem em Jerusalém, para que do alto fosse revestido De de poder. poder. Fora isso, ele distribuiu autoridade, É isso aí. deu para expulsar É demônios, isso aí. para curar, deu para fazer a sua obra. Então, o poder está aí, basta a gente buscar. É isso aí. E em nós, né, onde o pecado era tão abundante, tão vivo, né? Que o poder de Deus se manifeste, né? Que a graça se manifeste em nossas vidas.
certeza. Fico muito feliz pelo teu testemunho, irmão. Gosto de ver essas histórias de Deus, né? Nós tivemos até um assunto aqui há pouco tempo sobre a igreja invisível. A gente falava da igreja que o mundo não conhece, né? Nós falamos sobre aquela igreja que hoje a igreja é muito criticada, né, pelos escândalos que acontecem, a falha de alguns irmãos, mas há a igreja que o mundo não conhece, né, irmão? Aquela que mudou a sua vida e aquela que mudou a minha. É espiritual muito grande, Eu imagino, cara. muito Imagino. grande. É um discernimento de espírito, né? Ao ponto de, hoje em dia, no nosso meio, infelizmente, só falar de outras regiões, né? Claro. Falar do mundo espiritual em geral. É. Nosso meio é muito pula-pula, toda roda, né? Muito, como a gente fala às vezes, fogo estranho, né? É, Não é o de Nadab e Abiú, mas é um fogo estranho, né? verdade. Da onde Satanás, ele tem entrado. Se aproveitado, né, cara? Pronto. E, infelizmente, tem achado vazão em muitos vasos, como chamamos nós de assembleia. Muitos vasos. Mas, certa feita, eu estava em uma congregação e a pessoa começou a fazer movimentos. De passagem, o Espírito Santo, ele não faz com que a gente tenha esses movimentos. Olha, eu sou pentecostal, verdade. Mas o Espírito Santo não faz você pular, não faz você rodar. É, Entendeu? Isso é uma emoção que nós sentimos e verdade, vamos esboçar ela. com certeza. É a mesma coisa de eu agarrar em um fio. Eu posso trancar aqui imediatamente. Você já vai gritar, outros já vão pular. Verdade. Mesma coisa é o Espírito Santo. É. Eu, quando eu sinto a graça de Deus, eu começo a dar risada que eu me alegro. Às vezes alguém olha e diz, Fábio, tá doido. Mas eu tô sentindo a É o presença. som do riso, irmão. Eu tô é nada. Eu tô sentindo a presença de Deus e tô dando risada. Tem outros que choram. É, Aí tem outros que extravasa, já começa a pular, já começa a rodar, entendeu? Mas certa vez, a pessoa, uma irmã, na congregação aí, começou a pular, começou a rodar. E olhando para ela, Deus me disse, não estou ali. uma coisa não tá certa, né, Fábio? Deus fala no meu coração, não estou ali. Só que ficou meio difícil para mim, porque eu não era o pastor da igreja, eu fui convidado para pregar. Eu não era o pastor da igreja, eu não era da mesma denominação minha. Sabe como as coisas funcionam, É, né? o Tem que reverendo respeitar, é, a gente pensar que tem, então tem a hierarquia. é, claro. Aí eu disse, meu Deus, avisa o pastor da igreja, que eu não posso fazer nada da posição que eu tô. No mínimo aqui interceder, É porque isso até então Satanás ele não ia ouvir o que eu tô aqui pensando, eu tinha que falar que pra ele ouvir, né? Aí eu comecei lá, Jesus, vai tangendo todo o capeta aqui, vai. Aí imediatamente a irmã caiu. Quando caiu, já levantou com a mão para trás, e rosnando. Aí depois eu chamei o rapaz, dono Como da você igreja, conhece, já sabe o que era, né? já chamei, diga aí, eu sei tudo pensando que a irmã está sendo batizada com o Espírito Santo, a irmã não tinha nem sido libertada ainda. Então, é, 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 o inimigo tem adentrado. Isso é até uma coisa que eu quero lhe perguntar, Fábio. Isso já foi discussão de sala de aula. Nossa, no tempo de seminário. Não sei se tu tava. Mas me fala você, que conhece os dois lados da moeda. O diabo entra dentro da igreja, usa crente, tá batizado, já foi batizado, desceu nas águas, que é crente, o diabo tem usado dentro da igreja, ele usa, cara. É como eu disse no Isso foi começo. uma discussão. Eu acho, Uns acharam que não, outros acharam que sim, pronto. né? É como eu disse no começo. Se ele achar Se brecha, ele achar uma brecha, ele usa. Vai entrar mesmo até para destruir ministérios, né, velho? vai sim. Porque Derrubar líderes, né? o comando de Deus ele vai se retirar. Um cristão em sua sã consciência, em santidade com Deus, não vai dar brecha para o adversário entrar. Entendi, Mas um que anda com a vida como quer entendi, e não consegue voltar a 380 graus para se entendi, arrepender, o buraco está aberto, entendi. a casa está vazia. É, Se a casa está vazia, não fica sem morador. Então, pode ser batizado, pode ser é, renomado, pode ser o que for. já é. Se está em erro,
o inimigo vai entrar. E isso às vezes o diabo pode encontrar em pequenas coisas, né, Fábio? Essa brecha, às vezes, na sensualidade, às vezes está fazendo negócios ilegais que não agradam a Deus, né, Fábio? A A mentira. mentira, né, fofoca, né, criando desavenças dentro da igreja, né? São pequenos sinais que vão dando brecha, né? O diabo vai alimentando ali, né, irmão? Com certeza, com certeza. É, aqui mesmo no seminário, a gente aprendeu aí, no passado, sobre endemoniado de Gadara, Hum. aonde alguns pregadores, eu mesmo, já preguei acerca daquele menino, acabando com ele. Mas a gente não sabe, na verdade, o que houve na casa dele. A gente não sabe quando eu também já preguei sobre o gadareno e nos traz muitas lições, né? A gente não sabe quando foi a brecha. É isso. A gente não sabe, né, Fábio? Se ele deu brecha ou se é a família dele, né? Mas em algum momento o diabo encontrou, Com né? certeza. Em algum momento o diabo encontrou. Na aula de psicologia, fala a memória, algo parecido assim. Aí eu aprendi que dentro da casa desse rapaz, talvez o seu pai ou a sua mãe, alguém que o menosprezavam. Menosprezavam, o menino aderiu para si e dessa maneira entrou em uma depressão, se angustiou, E abriu brecha. se irou. A Isso foi Bíblia a diz, visão de psicologia, a visão, uma possibilidade, uma né? possibilidade Que a Bíblia não nos relata, nos né? relata, até então a Bíblia diz, é, ireis, mas não pequeis. Porque Talvez esse menino mirou, é um pensamento meio de pregador, e daí o inimigo achou pressa. porque a Bíblia também não fala quanto tempo ele está assim, né? Quanto tempo ele estava assim, né? Mas o fato é que o diabo acabou com a vida daquele homem, né, É, irmão? eu numa ministração minha mesmo, eu cheguei a falar, tá nas redes sociais aí, o menino tinha uma birra em casa. Prova disso tá no texto. Quando Jesus e os discípulos entram no barco, ele pede para ir atrás de Jesus. Quando eu recebi Cristo como Salvador, a primeira coisa que eu fiz questão foi de falar com meus familiares. Eu aceitei Jesus. Tu acha que o fato dele não querer voltar para casa e seguir Jesus pode ter sido isso? Acredito, É, Fábio. É uma acredito. possibilidade. Pode ter sido gratidão também, como eu e você, né? Hoje nós Também. seguimos Jesus. Infelizmente não podemos entrar no barco com ele, né? Também, mas É, é, mas é é uma uma possibilidade, claro. possibilidade. Bem colocado, é uma possibilidade. Até então, o carcereiro, quando ganho por Paulo, Uhum. o carcereiro fez o quê? Levou Paulo e Silas para casa dele. É. E chegando lá, houve o ganho de almas da família, entendeu? Então eu digo sempre que quando a gente aceita Jesus, a gente fica alegre. E se ficamos felizes, tipo, se você ganhar um dinheiro aqui agora, você vai ligar para sua esposa e vai dizer: "Rapaz, eu ganhei tanto". Porque você está feliz, porque algo aconteceu, você vai dividir com ela. E a mesma coisa é quando aceitamos Jesus. Ela vai me pedir logo um presente. Então, vai ser mais forte ainda. Então, eu quero acreditar É. que ele tinha essa certa mágoa, mas Jesus disse para ele: "Vá para sua casa, para os seus parentes, Testemunhe lá do que eu fiz. testemunhe lá". Eles vão saber, essa cidade vai saber que isso. E hoje, Fábio, a gente vê muitos gadarenos por aí na rua, né, cara? De quantas pessoas a gente vê falando sozinho, largado? Muitas vezes ali é espiritual, cara, né? Às vezes o cara tá endemoniado, às vezes eu fico imaginando, às vezes, quando eu passo por algumas pessoas, andarilhos, moradores de rua, que falam sozinho, estão ali rasgados, às vezes nu, sujo. Eu fico me perguntando como foi a história de vida desse homem ou dessa mulher. Talvez tiveram uma história, muitos deles tiveram uma história de vida comum, casados, trabalharam, estudaram, né, Fábio? Mas talvez em algum momento o diabo entrou naquela vida ali e fez o que ele faz de melhor, que é humilhar, né, cara, e destruir a vida das pessoas, né, irmão? Eu vou lhe contar uma história de perto, muito antes de eu me converter. Um amigo, pois aí eu conheço. Uma hora oportuna, se ele venha para cá, você toca nesse assunto. O rapaz pregava, era Deus na terra. Pregava muito, meu irmão. Se eu não me engano, foi Israel, mas ele me contou essa história. Pregava muito. Mas foi para um outro local. Chegou lá, o diabo venceu ele pela prostituição.
ele não se equilibrou. Vai lá, se prostitui, mas se arrepende e volta. Ele não conseguiu. E a prostituição foi para bebida, as drogas. Vai levando uma coisa, vai levando a outra. Hoje, enquanto esse rapaz, a prostituição, abaixo da ponte. Uma trouxa. Todo sujo, todo lascado. Trabalho bem feito. Tava, né? Missão cumprida. E aí, pronto. Você conversa com ele, você toca na Bíblia, ele fala com você, você percebe que ele tem um conhecimento. Teve uma história de vida bela. Pregou, como você prega. Que a gente tem que vigiar o tempo todo, né, irmão? Oração. Temos que ser mansos, mais prudentes mesmo, como a serpente. Principalmente no que diz respeito ao inimigo. Vigiar o tempo todo. Você não pode atacar o adversário. E o inimigo, ele sempre busca lideranças, né, cara? Pessoas que podem ser referências. Isso é um perigo, cara. Sempre busca, eu e minha esposa conversamos muito sobre isso. Ele sempre busca ferir a cabeça ali, aquele que lidera, né? Que tem levado outras almas a Cristo, porque quando ele faz um líder espiritual cair, ele decepciona centenas, até milhares de pessoas, né, cara? Pode abandonar a fé, decepciona aquela pessoa que eles confiaram tanto ali, né, cara? Eles acreditaram, que eles tanto ouviram, o diabo usa para poder dissipar, né, as ovelhas ali. Quando fere um pastor, quando o diabo ele consegue ferir um pastor, vergonhar um pastor, as ovelhas se dissipam, cara. As ovelhas ficam machucadas e feridas. Então a gente precisa vigiar, irmão. Precisamos estar de olho. Eu fui fazer um culto em um lar. Faço uma oração introdutória, canto um pouco. Depois faço uma oração. Organizo como a oração da libertação. Aí impondo a mão. Nesse impor a mão, alguém manifesta. Alguém manifesta e foi aquele alvoroço. Você não tem Deus na vida, o inimigo quebrava até você mesmo. A pessoa começou a se bater, a pessoa começou a se jogar por cima de tudo. Demoniado. Assim, aí eu, em nome de Jesus, saia desse corpo. Saiu. Mas não saiu da casa. O demônio ficou lá. Saiu Da pessoa da possessa. pessoa e foi pra filha. É mesmo, Fábio. Me lembrou o filme Exorcista, que eu vi há muitos anos atrás. Bagaceira total. Expulsou no corpo, o diabo entrou na outra. Expulsei da filha, foi pro genro. Se manifestou na hora também? Saiu de uma pra outra. Nunca vi isso pessoalmente. Foi. Terrível, terrível, terrível. Eu digo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí nós oramos, expulsamos, saiu de todo mundo. Mas com hora marcada para voltar. É mesmo. Ele falou. Marcada para voltar. 2 fatores. Não recebeu a Cristo como Salvador. Não recebeu, a casa não ia ficar vazia. Certeza. E uma libertação, ela só é válida quando aceitamos a Jesus. Porque levanto a minha mão, confesso a Ele como meu Salvador, Ele vai passar a morar em mim. Mas eu só sou liberto por aquele momento e não aceito Ele, Ele não vai entrar. E se Ele não vai entrar, eu vou cometer as mesmas práticas pecaminosas de antigamente. E quem é que vai se agradar com isso? E aí ele volta. Resultou. Uma delas aceitou, passou 5, 3 meses. Aí saiu. Nunca mais eu tive contato, mas se já manifestou ou não, mas tá no oculto. No oculto. E às vezes, hoje em dia, uma das grandes artimanhas do diabo é ele ficar quietinho ali, trabalhando só no consciente da pessoa, né? Ele ganha Ao mais. invés da manifestação é porque a pessoa não crê. Mas é isso aí, Fábio. Pô, velho. A gente poderia ficar conversando aqui mais 3, 4 horas. Tem assunto, você é meu irmão, a gente já não se vê há um tempo, né? Nunca mais fizemos os trabalhos evangelísticos. Esse ano faremos algumas cruzadas, em nome de Jesus. Valeu, irmão.
Obrigado, parceiro. Tá contigo aqui. Sua vida é uma inspiração. Muito feliz pela sua conversão. Conte comigo sempre, meu amigo, meu parceiro. Tamo junto. Tamo junto. E para você de casa, meu irmão, você que não acreditam no mundo espiritual, não acredita que o diabo é real, hoje você pôde ouvir um pouco das histórias e daquilo que o diabo é capaz de fazer na vida das pessoas. Mas não temam, porque Deus é real e é mais poderoso. Deus abençoe em nome de Jesus.